Olá, líder! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Papo com o Líder. Para você que ainda não sabe, para você que ainda não conhece, Papo com o Líder é esse nosso encontro que acontece toda segunda-feira, pontualmente às 19 horas, para a gente poder falar sobre liderança, sobre os desafios do líder e principalmente como que você, líder, pode e deve sentar na sua cadeira, sentar numa cadeira com segurança, com tranquilidade, com firmeza para fazer o seu trabalho, se sentindo seguro, confiante, pleno e cada vez mais consciente do seu papel de líder. Então é para isso que estamos aqui. Estamos recebendo já os amigos, que é sempre uma alegria ter vocês aqui. Como vai, Éder? Meu grande amigo, que bom ter você. Já vi que a minha convidada especial de hoje, que é a Ana Paula, já está aqui em sintonia. A gente vai só esperar chegar as pessoas para a nossa live e aí a gente já vai aí começar esse papo. Hoje um papo muito, muito especial, gente, mas muito especial mesmo. Opa, chegou a Dani também, que estava brava comigo, porque eu não fiz live no sábado. Não, Dani, só no final de semana. Eu tô tirando folga, deixa eu ficar de folga no final de semana, dá uma tranquilizada pra mim, tá bom? Gente, deixa eu perguntar uma coisa, antes até da gente começar a nossa live, me conta um pouquinho como é que vocês estão aí enfrentando o desafio do coronavírus. Conta pra mim aí, quem de vocês teve mudança de rotina? Coloca pra mim aí, minha rotina foi mudada em função do corona. Coloca aí, mudança de rotina. E quem não precisou mudar nada, quem continua indo para o escritório, trabalhando normalmente, coloca para mim aí vida que segue, para a gente saber. Então, mudou a rotina ou vida que segue? Conta para mim como é que está o coronavírus na sua vida atualmente. Olá, Nayara, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. A gente se conheceu semana passada no treinamento presencial e já estamos juntos aqui para o nosso encontro do Papo com o Líder. Que bom, hein? Já está se preparando para o próximo passo da carreira. Isso é muito legal. Maravilha. Maravilha. Então, gente, conta pra mim como é que vocês estão enfrentando esse desafio aí, como é que anda a vida, se tem muita mudança, se as coisas estão aí paradas. Ó, obrigado pelos coraçõezinhos, viu? Quem estiver chegando, coloca o coraçãozinho pra mim também, que sempre ajuda bastante. Aí isso vai chamar mais gente e é mais gente podendo receber esse conteúdo que hoje vai estar assim realmente incrível, tá? Eu tenho certeza disso. Alguém de vocês sabe qual é o nosso tema de hoje? Alguém de vocês já viu no Instagram o tema? Se alguém já viu, coloca para mim o tema de hoje aí, porque eu quero realmente fazer um barulho com esse tema de hoje, que ele é muito importante. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo também, seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Se a gente tiver um tempinho no final, a gente conversa sobre aquela dúvida sua, tá? Não sei se a gente vai conseguir hoje, porque o nosso papo de hoje, o nosso papo com o líder, tem um tema que assim é extremamente importante, extremamente rico, e eu não sei se a gente vai conseguir ter tempo no final para isso, mas se der, a gente faz dessa forma, tá bem? Então, gente, quem sabe o tema de hoje, coloca aí para mim. E olha, o tema de hoje é algo que eu particularmente, eu quero não só fazer a live com vocês, mas eu quero usar esse conceito para fazer uma mudança na minha vida pessoal. Tenho pensado muito nisso. Não sei como é que foi para minha convidada falar sobre esse assunto, estudar esse assunto, que a gente fez um estudo prévio e a gente foi em algumas fontes que a gente vai recomendar para vocês hoje aqui, mas é algo que mexe com as nossas escolhas, é algo que mexe com as nossas decisões, com a nossa forma de lidar com o mundo, ok? A gente vai falar hoje sobre vulnerabilidade, ou em outras palavras, como a gente se permitir assumir riscos, correr riscos, enfrentar a vida de frente, sem medo, com mais coragem e com cada vez menos medo de errar. Essa é a nossa grande proposta da nossa conversa de hoje. E para isso, hoje, aí pronto, ó, hoje eu vou conversar com ela, com a Ana Paula Vilas Boas, gestora de pessoas, gestora de negócios. Deixa eu ver aqui se a Paula já está no jeito para eu trazê-la comigo. Paula, tô te chamando.
e aí você vem comigo, vem junto comigo nessa conversa. Enquanto a Paula tá chegando, ó, já chegou, já chegou. Pronto, seja bem-vinda, Olá! Paula. Seja bem-vinda. Que legal ter você Obrigada. aqui. Que legal, que Eu que prazer agradeço. imenso. Que prazer imenso, viu? Muito obrigada, viu, Flávio, pelo convite e por esse desafio, viu? Que mexeu Olha, muito comigo durante a semana. ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em coincidências? Ou você acha que as coisas são como são? Pergunta para te deixar vulnerável logo de cara, hein? De verdade, eu acho que se tiver que acontecer, vai acontecer. Eu É? acredito nisso. Eu não acho que às vezes muita coisa são coincidências, não. Minha opinião. Tá certo, tá certo. E olha só, olha que coisa interessante, né? Por que eu Hum, acho que não são coincidências? Eu vou contar para todo mundo que está aqui assistindo a gente, e só lembrando que a gente vai abrir espaço para as perguntas também, né? Você assistiu a live da sim. Tati semana passada, acho que a Tati está aqui com a gente hoje. Então, a Tati, manda um beijinho pra gente aí, um coração, tá? Então a gente abre espaço para as perguntas. Mas eu quero contar para as pessoas um pouquinho dessa história nossa aqui, né? Uhum. Quando eu me propus a fazer esse mês de março, né, convidando apenas mulheres e mulheres fortes, guerreiras, mulheres vencedoras para fazer parte do meu papo com o líder aqui, ó, a Tati chegando aí, ó. Eu logo pensei, eu quero trazer a Ana Paula para conversar, né? Hum. Isso em função do que a gente já se conhece. Depois disso, que eu ainda não sabia o tema, eu assisti aquele documentário que eu falei para você. E aí Sim. eu falei, nossa, que legal. A Ana Paula, de todas as pessoas que eu conheço, de todas as mulheres, talvez seja uma das melhores para a gente tratar desse assunto. E eu acho que Ah. nem a Ana Paula sabe disso. Não, não sei. Não Mas, sabia ainda. mas eu vou te. Nós vamos mostrar isso para todo mundo hoje, que você é a pessoa certa para tratar aqui hoje e que não existe coincidências. Existem Uhum. coisas que a vida coloca na vida da gente. E para isso, eu preciso começar contando para todo mundo que está aqui como Hum. foi o meu primeiro contato mais direto com a Ana Paula. A Ana Paula, ela trabalha numa empresa onde eu presto consultoria. E um dia, estávamos num treinamento e a Ana Paula falou assim para mim, olha, tem horas que eu tenho ódio de você. Verdade. E aí, Ana Paula, eu queria que você contasse pra gente aqui por que que você falou que você tinha ódio, Ana Paula. E depois eu quero falar para você por que essa pergunta é tão importante quando a gente fala de vulnerabilidade. É. Então, quando nós começamos a fazer o treinamento, né, até proposto pela companhia, que por sinal, assim, mexeu muito com a minha vida desde o início até agora, eu falei que eu realmente eu estava tendo umas sensações de ódio e de amor, porque estava mexendo com alguns sentimentos meus, e assim, eu estava percebendo, estava mexendo na ferida, né? E eu percebia também que, às vezes, o posicionamento de parte, né, daquele grupo era contrário ao meu. Aí eu falava, gente, mas será que eu estou errada nisso, né? Puxa vida, comigo não acontece assim. Mas eu, no primeiro momento, eu me coloquei naquela situação, vou ter mais ouvinte. Mas, e aí, quando você julgava o assunto e que a gente poderia falar, muito dos meus posicionamentos vinha, né, de encontro justamente com a sua proposta. E aí eu falava, peraí, então eu acho que eu não estou no caminho certo. Mas me machucava, mexia comigo. Porque eu falava assim, na posição de gestão, você deduz ou você acha que você tem que estar pronto, né? Que você tem que saber tudo, que você tem que ter todas as respostas. E eu percebi que no curso isso não existe, Flávio. Sabe? Essas respostas, mesmo eu estando na gestão, elas podem vir ao longo do tempo. Então, por isso que eu falei assim, que mexia muito comigo. Porque tinha coisa que a gente posicionava e que eu falava, meu Deus, eu estou assim, eu preciso melhorar isso. E isso estava tendo aquele conflito dentro de mim, enquanto gestão, enquanto pessoa. E foi tão bacana que todo o aprendizado, lógico, né, o primeiro momento eu coloquei na minha vida profissional, porque esse é o intuito, mas eu coloquei na minha vida pessoal. E foi um ganho exponencial, sabe?
Então, por isso que eu falava, gente, como que esse cara, como é que pode esses negócios estar mexendo comigo? Eu estava numa luta comigo mesmo, de não querer sair daquela zona de conforto, sabe como? Foi Entendo, por aí. entendo. Mas sabe, Paula, eu acho que uma coisa que você talvez não saiba. O que me Hum, encantou na nossa conversa, o que me encantou em você, como ah, gestora, como pessoa, como mulher, naquele momento, não foi o fato de você me odiar. Foi o fato de você ter tido a coragem de, no meio de um grupo onde eu tinha um poder presumido, você me desafiar e manifestar o seu sentimento de que aquilo estava mexendo com você e que você se sim, sentia provocada. Você, naquele momento, se permitiu ser vulnerável. E aquilo é encantador. Porque as pessoas, em geral, elas se mantêm no status quo, elas se mantêm na normalidade. Poucas são as pessoas que desafiam. E para desafiar, a gente tem que se permitir ser vulnerável. E você foi vulnerável naquele momento. Você falou, olha, peraí, eu estou desconfortável. Quantas pessoas no ambiente corporativo, quantas pessoas têm a coragem de levantar a mão em um treinamento e falar assim, eu isso, estou desconfortável. E você fez exatamente. isso. E aí, eu não sei se você lembra, mas eu falei. Aí depois tem um momento que você fez uma pergunta, saiu um comentário, eu falei, daqui sai coisa boa. Porque quando a gente tem coragem de enfrentar as nossas emoções e de falar com elas, a gente está aberto para aprender. A gente não está fechado se defendendo. E você estava realmente ali, pronta para aprender. E foi incrível isso. É verdade. Foi isso mesmo. Então Fica você mexendo entende? comigo até hoje, né, Flávio? Quando nós falamos sobre esse tema, eu falei, poxa vida, eu tenho que estar preparadíssima, eu não posso ser vulnerável. Eu estou na gestão. E, Flávio, eu estou Eita, vulnerável o tempo inteiro. que bom, Ana Paula. Que bom que você percebeu que ser vulnerável e aceitar sua vulnerabilidade torna você muito mais forte como gestora. Porque se a gente não se permite ser vulnerável, a gente não tem coragem de dar um feedback verdadeiro para as pessoas, a gente não tem coragem de ter aquela conversa difícil, a gente não tem coragem de enfrentar os desafios olhando as pessoas nos olhos. Porque para olhar no olho do outro, eu tenho que me permitir ser vulnerável. E eu só consigo liderar quando eu tenho essa postura. Mas se eu não lido com a minha vulnerabilidade, eu me fecho em mim mesmo, eu me defendo, eu me protejo e eu não me relaciono com verdade. Então eu sou um gestor só ali, ó, mais ou menos. Não sou 100% verdadeiro. Exatamente. Isso aí. E é muito perceptível, né, que a gente exerce, né, uma relação muito próxima de gestão de pessoas. E eu acho que na gestão de pessoas é imprescindível que você use dessa parte da verdade com o seu colaborador. Porque não pode haver mentiras, né? Eu, particularmente, eu prezo muito por isso. E às vezes, Flávio, nem todo grupo tem esse entendimento de quando você é muito verdadeira. Eu percebo que, com alguns, eles se sentem assim, um baque, entendeu? Você tem que falar tete a tete, que tem que ser sem muito melindre, mas nem todos, a escuta, ela tem essa intenção, assim, de que eu quero ser verdadeira para criar um relacionamento mais empático, mas às vezes o outro, o entendimento dele é diferente. Aí você tem Sem que dúvida. saber moldar, entendeu? Sem dúvida. Assim, eu até quero deixar uma pergunta para as pessoas que estão aqui, Ana Paula. Quem Hum, aqui acha, quem aqui se considera 100% verdadeiro com as pessoas nas suas relações de trabalho? Então, quem uhum, tiver, até coloca um euzinho aqui pra gente, né? E olha que comentário legal. O que não nos desafia não nos transforma. E é uma grande verdade, hein? O que não nos desafia não nos transforma. Porque a gente fica na mesmice. E eu gosto muito do exemplo da pipoca. A pipoca, ela é um grãozinho, aquele grãozinho fechadinho, duro, mas quando ela vai para o fogo, ela estoura, ela se transforma e ela vira uma coisa saborosa. Por quê? Porque uhum. ela se permitiu passar pela transformação. Então, concordo plenamente com esse comentário aí. Se não tem desafio, não tem transformação. Tá de acordo, Não, Ana Paula? muito. E a gente tem que se desafiar todos os dias, né? O O tempo mercado todo. muda o tempo todo, o que eu fiz ontem não é o que eu faço hoje mais, amanhã é um outro formato. E é isso que vai nos movendo, né, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. Ó, repetindo a pergunta aqui que fizeram é o seguinte. Estou pedindo para vocês me colocarem quem de vocês consegue ser verdadeiro com as pessoas no ambiente de trabalho o tempo todo. Quem? Alguém consegue isso?
Porque isso é um baita desafio. É o cúmulo da vulnerabilidade e que às vezes eu acho que não é nem tão saudável, viu, Ana Paula? Semana passada, na nossa live, eu estava falando sobre isso com a Tati. Que a gente, muitas vezes, a gente entra com a verdade nua e crua e as pessoas não estão preparadas. Então você tem que saber também posicionar a verdade. Ó, principal, saber falar essa verdade, porque nem todo mundo está preparado para isso. Sim, sim. E sabe o que acontece? Às vezes você tem um grupo com uma faixa etária que você lê, faz a leitura de que é um grupo maduro, mas isso não acontece na prática, sabia? Sem dúvida. A gente confunde pessoas mais velhas com pessoas a gente confunde pessoas mais velhas com pessoas maduras. E às vezes a pessoa mais velha, ela é até muito mais resistente do que o jovem. E ela não Sem dúvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso mesmo. Pois é. Agora, Paula, eu quero te fazer uma pergunta. Como é para a mulher, no ambiente de trabalho agressivo, se permitir mostrar a vulnerabilidade? Você acha que as empresas dão espaço para isso hoje? Assim, Flávio, eu vou falar dentro do meu cenário, né? Tá. Eu estou nessa companhia há mais de 10 anos, então é a minha referência, né? E aqui eu tive a oportunidade de exercer a gestão. Eu consigo, sim. Com o meu líder direto, eu consigo, tenho conseguido mais me posicionar. Mas eu também tenho uma culpa, vamos dizer assim. A vulnerabilidade, Flávio, ela está um pouco relacionada com fraqueza. Então, às vezes... Na concepção das pessoas, né? Na concepção das pessoas. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, às vezes, a pessoa ela tem o receio de se posicionar pensando no que o outro vai pensar. Poxa, mas como que eu vou me posicionar assim? Isso é sinal de fraqueza, isso é sinal de que eu, às vezes, não tenho a equipe na mão. E aí, você tem que ter uma outra vestimenta. Você tem que comprar essa briga. Entende? Você tem que falar, você tem que se posicionar, você tem que mostrar o que é o correto, é a sua verdade, e mostrar para aquela pessoa que está ouvindo e entender o porquê que você está se posicionando daquela forma. Perfeito. Então, torna muito amplo o negócio também. Porque se você não tiver uma pessoa que entenda, que tem uma visão boa para o negócio, ela vai falar, não, essa pessoa está despreparada, essa pessoa não deveria nem fazer essa pergunta. E, Flávio, eu escuto isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Pois é, e isso é uma imaturidade na gestão das pessoas. Porque a maturidade é exatamente permitir que as pessoas sejam autênticas, que elas coloquem para fora as suas dúvidas, que elas revelem as suas dificuldades e não se posicionarem, né? Exatamente. Então, por isso que eu disse, hoje, a pessoa que eu reporto, ela consegue ler, porque eu consigo chegar com um dimensionamento de que, assim, por que eu estou mostrando isso? Porque é em virtude disso, disso e disso. Então, são coisas plausíveis. Então, ele consegue entender que peraí, alguma coisa a gente consegue mudar, outras coisas nós não vamos conseguir mexer. Mas dentro daquilo que a gente consegue mudar, onde que eu posso te ajudar? Onde que eu posso, nesse cenário, o que a gente pode fazer junto? Então, isso, para mim, me causa uma segurança. Peraí, eu estou conseguindo dar o meu recado, né? O meu gestor, ele está entendendo a minha dificuldade e se ele vai entender que é fraqueza ou não, eu me posicionei. Então, eu estou bem comigo, porque eu fui verdadeira e me posicionei da maneira correta. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Isso é inteligência emocional. Olha Sim. Que legal, estou feliz agora. Olha só, aqui eu estou vendo um comentário de alguém que assistiu a live da semana passada e que está falando para mim o seguinte, que ela está se permitindo falar a verdade, mas usando o manto da prudência, que foi a metáfora que eu usei na semana passada. Muito Sim. legal, muito legal. Os outros, você como se mostra, liderar não tem sexo. Ah, então, olha, o Leandro, você viu o que o Leandro colocou aqui, Tati? Que os outros veem você como se mostra, liderar não tem sexo. Eu adoraria que isso fosse uma verdade, mas o que eu vejo é que os homens, eles são mais preconceituosos com a vulnerabilidade da mulher do que de um outro homem. Então, assim, o homem até tolera um outro homem se mostrar vulnerável, mas ele não tolera a mulher se mostrar vulnerável. É como se o homem ser vulnerável é um exemplo de inteligência. A mulher se mostrar vulnerável é um exemplo de fraqueza. Eu sinto isso nas empresas. Tô errado? Eu tô errado nisso, Ana? Você acha? Eu acho assim, em partes isso acontece, sabe? Em partes acontece sim. Mas é igual eu te disse, eu consigo, Flávio, aqui eu consigo mostrar
essa minha vulnerabilidade, mas de uma forma muito consistente, sabe? Se me vem vulnerável, assim, e também não me interessa. Eu estou sendo verdadeira com o meu negócio, com aquilo que eu acredito, e eu aprendi também a realmente, Flávia, assim, às vezes escutar a opinião de alguém que tem referência para a minha vida. Se não tiver referência para a minha vida, eu escuto, mas eu consigo absorver e soltar em seguida, o que eu não fazia no passado. Dependendo do de feedback que eu tinha, principalmente enquanto a posicionamento na gestão, eu falava, então acho que eu vou ter que mudar, porque está vindo dessa pessoa e tal. Mas depois eu comecei a ver, será que aquela pessoa serve enquanto referência para mim? Será que eu gostaria de ser um gerente igual aquele? Não. Então ele não serve para palpitar na minha gestão. Excelente análise, excelente análise. Até porque existe um conceito que a gente chama de poder presumido. Algumas pessoas, elas vêm com um manto, né, de poder, e a gente acha que a pessoa ela tem que ser seguida, tem que ser ouvida. E, na verdade, às vezes a pessoa fala um monte de besteira, um monte de inconsistência, e a gente se leva por uma opinião de alguém que realmente não tem nada a ver. E um bom exemplo disso é a própria internet. Quantas pessoas na internet, elas não trazem uma série de conceitos e que quando você vai examinar um pouco mais, é um monte de coisa furada, né? Sim. E é um risco isso. É um risco, né? É isso aí, é um risco. Isso mesmo. Ana, me fala uma coisa. Você acha que você recomenda para as pessoas o documentário da Brené Brown? Menina, eu tô apaixonada por essa mulher, com todo respeito. Você acredita? Assim, acaba que... o que acontece? O meu trabalho, eu trabalho viajando, né, Flávio? Então eu fico uma semana só na minha sede. E aí, você vai para o setor de viagem, eu acabo somatizando aquela oportunidade de eu estar ali. Então, eu já vou com eventos já pré-agendados e tal. Mas eu tive, sim, a oportunidade de ver o documentário dela, o Mensurado para Você, que fala sobre coragem, né? O poder da coragem. O poder da coragem. E aí tem um pouquinho sobre ela, né? É uma mulher assim, muito dinâmica, mas que você vê, ela é uma pesquisadora, mas que você vê nela muita paixão, muito amor, sabe? E foi tão bacana, porque assim, Flávio, eu já fui, vamos dizer assim, catalogada como uma GD paternalista. E paternalismo é diferente de humanizado. Com certeza. São coisas diferentes. Humanizado é extremamente positivo. Paternalista tem os seus perigos, tem os seus riscos, né? Exatamente. Então, quando eu comecei a escutar, né, a palestra dela, eu comecei a me questionar, que era totalmente diferente. Uma coisa é o paternalismo, que o colaborador, ele acha que ele tem algum benefício porque você tem uma proteção excessiva pela equipe. A outra coisa é você ter a equipe do lado e ver os reais motivos ou as reais necessidades daquela equipe e ir lá e defender. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então eu vou defender sempre. Eu vou defender porque eu defendo uma equipe e me defendo. Né? Eu acho assim, quando você trabalha com uma equipe que você consegue olhar dentro do olho do cara e falar, olha, eu preciso de você para isso e para isso. Você é peça fundamental. O protagonista aqui é você, não sou eu. Eu estou dando condições para que aquela equipe exerça aquilo que é a diretriz da companhia. Então eu sou um elo. Eu vejo por esse lado. Então isso não é paternalismo. Eu jogo no mesmo time, defendo, mas consigo posicionar todas as deficiências ou o que eles têm de melhor. Porque a minha equipe, como qualquer uma outra, a gente tem várias deficiências. Por isso é que eu me sinto vulnerável o tempo todo. Porque eu gostaria de falar assim, eu não tenho deficiência nenhuma, aqui está tudo certo. Mas eu não estou entregando meu número, então já é uma deficiência. E isso me incomoda profundamente. E se me incomoda enquanto líder, tem que incomodá-los. Porque eles têm que saber que eles são peça importante para esse negócio, entende? Com certeza, com certeza. Deixa eu só responder ao oi aqui da Liege. Seja bem-vinda, Liege. Paulo Henrique, boa noite. Leonice, seja bem-vinda. Que legal. Ó, nossa audiência crescendo hoje, Ana Paula. Falei, esse tema ele é incrível. Ele é incrível. Muito. Falar de vulnerabilidade é incrível. E você falou de algo que é fundamental. Você falou a palavra amor. A gente só consegue se permitir amar se a gente se torna vulnerável. Quer algo mais vulnerável do que o amor? Você dizer para alguém, eu te amo. Você ser o primeiro a dizer, eu te amo para alguém. Você arriscar amar alguém e perder essa pessoa. Isso é pura vulnerabilidade.
Pura vulnerabilidade. Agora, olha só, olha como é louco o negócio. Se na minha relação pessoal eu não me permito ser vulnerável nas minhas relações com as pessoas que eu amo, como é que eu vou me permitir ser vulnerável no meu ambiente de trabalho? E como eu falei, se eu não for vulnerável, eu não me permito me relacionar de verdade com as pessoas. E se eu não me relaciono, eu não tenho uma equipe. Eu tenho um bando de pessoas. Tudo nasce da relação. E para se relacionar, eu tenho que ser para me relacionar, eu tenho que ser vulnerável, não tem outro jeito. Louco isso, né? Aí. Isso, louco, exatamente. Muito louco, muito louco. Flávio, isso é tão assim, é tão bacana, né, que eu falo assim que hoje a gente tem um formato de trabalho, né, a gente visita, a gente dupla visita, né, os nossos clientes, né, você tem que olhar dentro do olho, né, do nosso cliente, falar da necessidade, da importância que ele tem para aquele meu negócio, isso de uma maneira muito ética, de uma maneira muito profissional, porque da mesma maneira que eu faço, eu tenho uma imensidão de outros concorrentes que fazem da mesma coisa. E aí eu fiquei pensando, né, eu estou vulnerável em 10 visitas que eu faço por dia, porque na hora que eu chego na frente do médico, né, do meu cliente, e eu falo para ele aquilo que eu preciso dele, eu estou sendo vulnerável com ele, o meu negócio está na mão dele, entende? Entendo. E eu vou te falar uma coisa. Deixa eu só ver o comentário do Leandro aqui. O líder precisa saber orientar, apoiar e cobrar de maneira verdadeira. Perfeito. Oriento, apoio e cobro. Dentro de uma relação transparente, verdadeira e humana. Aí o resultado aparece. Não tem segredo, né? As coisas funcionam. A Tati aqui, e ó. Aí, para finalizar, como aprendemos. para finalizar, eu escuto muito feedback, né? Assim, que todos ali estão cobrando e tal, e às vezes os clientes falam, é tão engraçado, né, a postura de vocês aqui dentro do meu, né, aqui dentro, né, da minha clínica e tal, que vocês fazem, são muito éticos, vocês sabem, isso aí, a gente visitar, acompanhar, cobrar e agradecer quando essa demanda acontece. Porque a gente agradece, olha, eu estou acompanhando, estou vendo que está surtindo, que o senhor está experimentando, que o senhor gostou, e aí, me dá esse feedback. Então, é esse elo. E eu percebo que ele não existe se não tiver amor. Se você não tiver se você não abrir o seu coração, Flávio, para falar da necessidade, daquilo que você precisa. Eu dei um exemplo com o meu cliente final, mas isso acontece desde lá com o meu representante. Quando eu abro o meu coração para ele, falo do que eu preciso dele. Que a gente não está aqui por filantropia. Nós estamos aqui porque a gente tem que apresentar um número. Nós estamos aqui porque a gente precisa desse número para o distrito, para a regional, para a companhia em si, entendeu? Então, isso torna essa relação afetiva, mas de uma maneira verdadeira. Eu estou sendo aquilo que eu concordo. É a minha verdade, entende? Sim, sim. E olha só, Ana. Bom, só quero primeiro mandar um oi aqui, agradecer o feedback da Débora e da Viviane. Super obrigado, viu, gente? Super obrigado, tá? E depois manda pra Tati, por favor, Ana. Ela tá pedindo aqui o vídeo sobre vulnerabilidade. Depois compartilha com ela, por favor. Ah, sim. Tá bom? Claro. Agora eu vou te contar uma coisa muito legal. Vou contar pra você e pra todos vocês que estão aqui, que é o seguinte. Hoje eu me permiti aqui vir pra esse papo de uma forma totalmente vulnerável. Eu fiz esse exercício comigo hoje. E vou te explicar por quê. Quando eu venho para o Papo com o Líder, geralmente eu faço as minhas anotações, eu faço o meu roteiro, eu deixo tudo pronto para me proteger do que pode acontecer. Hoje eu falei, não vou fazer. Eu quero ir para essa conversa vulnerável. Eu não posso falar de vulnerabilidade se eu não me permitir errar naquele momento, se eu não me permitir falhar e ter a crítica das pessoas. Senão, o que adianta? Mas te confesso, Ana Paula, para mim está sendo um exercício hoje aqui. Eu não me preparei como eu me preparo normalmente. Louco isso, né? Para você está sendo um exercício, para mim é a primeira vez. Imagine para mim, Flávio. Sim, porque é uma exposição, né? Eu chegar aqui na função de gestão e falar de vulnerabilidade, que acaba soando como fraqueza, como falta de coragem, é imenso isso também. E quando eu vim de coração aberto, como eu faço, como eu fui lá para o treinamento, como eu fui verdadeira em falar, olha, eu acredito, eu não acredito, ou isso está me incomodando, porque mexeu comigo, sabe? Então, tem que ser assim. Essas relações, elas têm que ser muito transparentes, muito de peito aberto. Sim, sim. E você sabe que hoje, né, no começo da nossa conversa eu te falei, você acha que existem coincidências, né? E acho que não são coincidências. Estava tudo previsto para a gente falar de vulnerabilidade hoje.
Tem um rapaz que trabalha comigo, que é o nosso videomaker, o João, ele faz um trabalho remoto. Então ele vem para cá, às vezes ele vai para o escritório, faz home office e tal. E hoje ele recebeu um feedback um pouco mais duro da gestora dele, né? Em cima de performance. E aí ele vira, né, depois e fala assim, poxa, eu tô me sentindo inseguro, eu estou com medo nesse momento, olha ele falando, eu estou com medo de lidar com as minhas emoções, mas eu não tinha tido coragem de falar isso para vocês. Eu não tinha tido coragem, porque eu fiquei com medo de ser julgado como fraco. Aí eu falei para ele, não, cara, o que vai definir o seu papel aqui não é o quanto você fala do seu medo, mas é a sua competência. Porque as suas emoções, elas têm que ser trabalhadas e lapidadas. Agora, o que define um profissional é a competência dele. Cara, se você está com medo e trabalha esse medo, que bom, porque isso vai te permitir entregar melhor teu resultado depois. E foi muito legal. Eu tive em casa, assim, hoje, trabalhando na empresa, eu tive essa situação para lidar. Né? Gestão pura. Gestão da vulnerabilidade dos outros. Exatamente. E aí, Ana Paula, eu falei para ele, João, todos os dias, cara, eu tenho medo. Eu tenho medo de abrir minha live, eu tenho medo quando eu abro um curso novo, eu tenho medo de uma turma nova, eu tenho medo de como eu vou dar um treinamento. Eu dei um treinamento agora essa semana, tem gente que estava lá no treinamento, tá aqui comigo hoje. Eu tenho medo, eu tenho que confessar isso. Na hora que eu vou começar e falar boa tarde, bom dia, eu tenho frio na barriga. É óbvio, eu sou gente. E se eu não assumir isso para mim mesmo, eu vou me blindar e eu não vou conseguir me permitir nas relações. Isso. Permissão. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra. Permissão. Permissão. Acho que é isso mesmo, viu? É isso mesmo. E Flávio, engraçado, a gente está falando aqui, a gente fala muito no âmbito profissional, né? Na execução das nossas tarefas, né? Com a equipe e tal. Mas você sabe que isso cabe muito na vida pessoal também, né? De você se permitir. Flávio, a gente vive na incerteza. Que certeza a gente tem, né? Você tem um casamento, você tem uma família, mas que certeza que você tem que você vai ser amada a vida inteira? Que certeza que você tem que você vai ser acolhida? Mas eu jamais, em hipótese alguma, posso deixar de me doar, posso deixar de falar o tanto que eu amo, em virtude de talvez, lá na frente, eu não ter esse retorno que eu acho que ele deveria acontecer. E se não acontecer, eu quero estar pronta para falar novamente que eu posso amar, que eu posso me doar, sabe? É isso. Eu moldo muito essa expectativa da minha vida nesses parâmetros, sabe? Eu falo muito isso aqui na minha casa. Eu tenho 2 filhos e falo muito isso. Eu quero poder falar eu te amo, eu quero poder falar o tanto que eu estou preocupada, né, com meu filho mais velho, com você, porque às vezes sai, a gente fica, né, preocupada em, né, que hora que vai chegar e tal. Eu quero fazer isso. E mesmo se amanhã acontecer qualquer situação e de que essa situação vem de encontro de algumas informações, orientações que eu tenha te dado, eu vou continuar falando, sabe? Eu não vou me deixar achar que talvez eu não fui assertiva naquilo que eu falei. Eu componho a minha vida para eu viver, eu preciso disso, eu preciso de falar dos meus sentimentos, eu preciso falar no olho do outro o que eu penso, justamente para não acontecer de você não agir com a verdade. Ou na hora que você for falar, a pessoa vai falar, mas peraí, mas ela nunca me falou isso, por que ela está falando agora? Sabe? Então isso vale para a família também, para o marido, para os filhos, né? Uma pessoa que te ajuda. Eu quero até fazer um comentário sobre isso, mas preciso te falar um negócio. A Tati é sua fã, hein? Ela tá aqui falando de você. Uma convidada a Tati é um espelho nessa mulher. Uma convidada a Tati é uma grande amiga. Que eu a conheci aqui na Torrent, mas uma pessoa de bom coração. A gente tem uma gestão, a gente fala muito sobre gestão e a gente tem algumas características, a gente concorda com muitas coisas e eu acho que é um aprendizado muito grande, sabe? Ela tem mais tempo de gestão do que eu, então eu consigo, assim, trocar muita figurinha com ela e absorver muita coisa boa, viu, Flávio? Legal. Que legal. 2 grandes mulheres. Agradecer também aqui o feedback da Nayara, que fez o treinamento comigo. O Leandro, super participativo. Aí, excelente, Paula. Se me permitir... Obrigada. Se permitir é para a vida em todo contexto. Legal, legal. Ó, poxa vida, Ana Paula, olha só. Nayara, parabéns, Paula, por se permitir a falar sobre esse assunto tão importante agregador. Olha as mulheres reconhecendo outras mulheres. Vulnerabilidade está ligada ao autoconhecimento. Perfeito, Patrícia, exato.
Gente, que coisa linda essa live nossa de hoje, Ana Paula. Bom, Que né? delícia E é esse bacana papo. porque mexe realmente. Se todos aqui, que eu acredito que estão sendo verdadeiros, Flávio, a vulnerabilidade, ela acompanha a vida da gente. Eu, quando fui promovida, eu falei, não, estou super vulnerável, uma equipe nova, aquela coisa toda. Eu conhecia a equipe por estar ali, eu era representante junto com eles e tal. Hoje eu tenho 8 anos de gestão e olho para trás, eu estou tão vulnerável quanto, porque hoje a vulnerabilidade ela é outra. Talvez, né, eu fui conseguindo sanar algumas questões, mas todo momento a gente tem novas situações que a gente se torna vulnerável. Então ela Sem acaba dúvida. fazendo parte da vida da gente. Sem Mas dúvida. poucos falam sobre isso. A grande maioria, eu acho que eles falam que de liderança, de gestores, que eles têm as coisas na mão, resposta pronta, e quando você pergunta, parece que você está... Opa, mas por que está perguntando sobre isso? Isso não era para não existir. Estranho, né? Com certeza, com certeza. Olha só aqui, Ana Paula. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço pro Maurão, que está dando aqui o meu querido Mauro. E aqui alguém disse aqui a Pati, duas excelentes profissionais e lindonas. Eu espero que esse bom seja da Pati. E não de mim aqui, porque eu acho que eu não estou tão feminino nesse momento, não. Eu espero, viu? E olha que legal. A Karine, que está aqui, ela tem o nomezinho dela aqui, é Savubona. Não sei se você lembra, Savubona é aquele cumprimento em que a gente fala, eu te Sim. vejo. E Savubona é um ato de vulnerabilidade. Eu me Sim, permito te ver, e para te ver eu tenho que me abrir para essa relação. Eu só consigo exatamente. falar Savubona se eu estou aberto a isso, né? Muito legal, muito legal. E, Exatamente. e Paula, você estava falando sobre a questão da vida, né? E é isso mesmo. Coragem é você ser o primeiro a falar eu te amo numa relação. Coragem é você se permitir tocar a sua vida depois que uma pessoa amada foi embora, que você perdeu isso, que essa pessoa foi embora do mundo. Coragem é você se frustrar numa relação e você ser capaz de entrar de peito aberto numa outra relação. Coragem é você ser verdadeiro com a sua equipe, ainda que isso te coloque em risco, mas você ser verdadeiro com seus valores. Isso é coragem. E para ter essa coragem, eu tenho que aceitar que a vulnerabilidade existe. Então não dá para dissociar trabalho e vida. Tudo Não, são relações. Tudo são relações. exatamente. Por isso que quando eu falo com você, assim, meu marido fala que, Ana Paula, tem a Ana, assim, eu falo que eu comecei, né, a me interessar, né, por PNL e tal, foi assim, eu falo que o Belato, ele foi o grande precursor, assim, na minha vida dessas informações, porque eu não minto, eu não tinha, ainda ouvia falar, mas não tinha pego para estudar, para entender, e realmente Ana gostei muito, Paula, e só foi, um segundo, só um segundo. Não, porque, ó, isso, eu preciso fazer um negócio. Preciso fazer um negócio. ah, Deixa eu só checar aqui. Peraí. Eu quero ver se o Belato tá aqui nesse momento. será que ele Pelo tá? seguinte, ele deve estar. Eu queria muito que o Belato estivesse ouvindo isso que você falou, do quanto foi importante o papel dele para esse insight seu. Porque hoje Sim, pela manhã eu conversei com o Belato e ele estava num momento de vulnerabilidade, questionando a importância dele como profissional. Ele sim. estava com uma crise de existência. Eu falei, cara, você tem um papel super importante. Então, quando você vem e fala isso, e eu espero que ele esteja aqui ouvindo isso, que bom para ele poder refletir também sobre esse grande papel que ele tem. Porque ele é o cara. Demais, assim, eu sou extremamente grata a ele. Quando eu procurei o Belato, eu procurei porque eu queria entender um setor que eu tenho, e esse setor, ele, ele não me dá o que eu preciso, e eu já estava num processo, né, de desenvolvimento dessa pessoa, e de buscando alternativas para a gente chegar ao número, e fazendo com que essa pessoa mudasse o modelo mental, né, para ela pudesse enxergar, assim, para que esse setor pudesse enxergar a necessidade de melhoria e tal. E o Belato, ele me deu muitas dicas, ele me deu uma ajuda muito grande, Flávio, para que eu pudesse mensurar e entender, sabe? Toda essa questão de melhoria, toda essa questão de ajuda para esse setor, para incentivar, para poder dar gás para aquele setor, né? E assim, me deu umas propostas de livros para ler, eu comecei a me questionar, olha a vulnerabilidade, se eu realmente estava sendo uma gestora adequada, se realmente aquele setor estava tendo da Ana Paula GD
tudo que precisava. Porque assim, quando você tem um cara que um cara de alta performance, e eu tenho alguns setores assim, 2 setores, e aí você fala assim, não, aquele setor ali eu não preciso mexer muito, que ele está voando. E esse setor precisava muito de mim, que é um setor que eu tenho o meu pior número. E esse setor precisa muito de mim. E eu já vim acompanhando esse setor com frequência. Mas chega um momento que eu comecei a me questionar, gente, a gente faz, a gente busca, a gente investe, não sei o quê, e o negócio não estava vindo. E eu também, na função de gestão, eu precisava de algo que enchesse os meus olhos. E aquele setor não estava me enchendo. Você consegue entender? Eu estou sendo muito honesta. Eu estou abrindo o meu coração. Você está sendo vulnerável. Verdade. Sim. E aí eu ia trabalhar, eu falava, gente, eu não estou me dedicando, eu estou bloqueando aqui. Às vezes, a pessoa até queria mostrar que estava fazendo uma coisa a outra, mas eu já cortava, eu falava assim, não, gente, não tem condição. E aí eu pedi ajuda. Por isso que eu citei o nome dele, porque ele foi assim, um precursor desses ensinamentos na minha vida. E foi tão bacana, além da minha vida profissional, da segurança que me trouxe, do entendimento, de levar para aquele setor que ele podia, que o setor podia crescer e que eu esperava dele. E eu comecei a ver brilho nos olhos daquele setor que estava adormecido. Flávio, a gente não tem o número que eu preciso. Estamos longe disso. Mas aquele setor não é o mesmo do que 6 meses atrás. Entende? Isso é notório. Entendo. E para o responsável daquele setor também. É nítido o tanto que ele se sente incomodado, é nítido o tanto que ele se questiona. Ele estava numa zona de desconforto, mas que ele não tinha ânimo para nada. E aí eu consegui injetar nele um ânimo tão grande e mostrar para ele essa vulnerabilidade, mas de uma maneira positiva, de que ele precisava melhorar, e que hoje, por sinal, a gente trabalhamos juntos, e ele falou para mim, ele falou, olha, que amanhã eu não esteja mais, mas aí eu não sou mais a mesma pessoa que eu era 6 meses atrás, porque eu consegui identificar que eu posso, e que eu posso muito mais do que até você, Ana, acha que eu posso. Então, por isso que eu falei assim, que foi muito bacana, porque ele me deu muitas orientações, assim, como eu deveria agir, como eu deveria me posicionar, e eu dando feedback para ele. Mas eu mudei também todo o meu perfil gerencial. Então, eu percebo também que foi uma mudança 360 graus. Perfeito. No caso desse setor, ele entendeu do que precisa e ele entendeu a minha mudança de postura, sabe? Foi um setor que tinha muita maturidade, né? Eu já tive outros que não tiveram. Mas aí eu queria falar que esse impacto na minha vida pessoal. Eu percebi que dentro da minha casa, no âmbito familiar, eu consegui me posicionar com coisas que eu ia deixando para trás. Como eu viajo muito, Flávio, eu falava, quer saber? Amanhã eu estou viajando, isso é no domingo. Começava a fazer a tal da DR. Mas na segunda eu estou viajando, deixa isso para lá. Quando chegar sexta, tudo bem. Só que sexta já era mais um capítulo de uma coisa mal resolvida do outro. E isso, Flávio, na equipe é assim. Gestores têm que ter esse entendimento. A gente não pode deixar as coisas irem se amontoando, sabe? E aí aqui na minha casa, como melhorou? Porque eu comecei a me posicionar. Então aquilo que era falado no domingo, na segunda ou na terça eu já estava ligando e perguntando, e aí, refletiu sobre isso? Como que vai ser o seu posicionamento, a sua postura? E foi assim, um ganho mútuo, viu? Muito bom. Por isso que eu citei o Belato, que eu tive uma ajuda muito grande dele. Eu vou recontar essa história sua de uma forma um pouquinho diferente. Eu só quero primeiro aqui dar um oi para falar para a Paty que eu entendi, que então era a Tati, não era comigo. Entendeu? Que ela não me confundiu com uma moça bonita, tá bom? Agradecer o Mauro pelo comentário bacana sobre vulnerabilidade que ele colocou aqui, a importância da humildade, com certeza. O Leandro falando que não adianta mudar de relacionamento. Ah, que legal, ó. Não adianta apenas mudar de relacionamento, emprego ou de amizade, sem mudar as atitudes, fazer diferente, abrir o coração, se permitir. Boa. Tem uma historinha muito legal que eu aprendi há muito tempo atrás, que é o seguinte: o cara estava super infeliz com a vida dele, estava tudo complicado, aí ele tomou uma decisão super importante, ele ia mudar de cidade. Ele morava em São Paulo, falou, vou para o Rio de Janeiro porque eu logo vou ser feliz. E aí ele foi para o Rio de Janeiro. Só que quando ele chegou lá, em pouco mais de 2 semanas, a vida dele estava toda complicada de novo. Qual foi o problema? Ele foi para o Rio de Janeiro, só que ele esqueceu de ficar para trás, ele se levou junto. Então o problema não era onde ele estava, o problema era ele. Então ele mudou de cidade, mas ele não se mudou, ele não se permitiu. E é o que a gente faz o tempo todo. Então perfeita a colocação do Leandro aqui. É isso aí, ó, Daniele também, ó, vulnerabilidade, passou por cima, e é isso aí. Espero, Dani, que você tenha saído do teu casamento e que você esteja mais forte agora para amar com mais força.
Ó, mais um fã do Belato aqui, ó, o Éder, que hoje é meu aluno, inclusive, né? Que legal, bacana. Olha só, o Belato fazendo a diferença. Que legal, que bacana, show de bola. Coisa boa, viu? Coisa boa. Obrigado, Tamara. Então, Tati, sabe o que acontece? A Tati, ó, tô falando da Tati aqui, não tô com a Tati na cabeça. Eu vou recontar essa história que você me contou, a sua história. Sim. Era uma vez uma gestora que tinha um colaborador com problemas, com dificuldade para performar. Essa colaboradora olhou para ele, e essa gestora olhou para ele, e ela tinha duas opções. Ou ela apontava o dedo e ficava procurando aonde estava a culpa dele, aonde que estava o erro dele, e ficava culpando essa pessoa, ou essa gestora fazia diferente. Ela fazia uma autocrítica e ela pensava onde eu posso mudar para melhorar o meu colaborador e ter mais resultado. Ela tinha essa escolha. E ela tomou o segundo caminho. E ao tomar o segundo caminho, ela melhorou a sua capacidade de gestão, ela ajudou a melhorar o resultado desse colaborador e ela melhorou a própria vida pessoal dela. Por quê? Porque, acima de tudo, antes de ser gestora, ela é um ser humano. E quando ela se melhora numa dimensão, ela se melhora em todas. Essa é a história que você me contou. E é verdade. Essa história. Você entende por que você tem que estar aqui hoje? Você entende, entende por que você tinha que estar aqui hoje para falar de vulnerabilidade? E foi isso mesmo. Não adianta. Você falou assim, você descreveu. Porque a gente vai para as reuniões de resultado e tal, então é muito fácil apontar um setor que não está performando, os números estão ali. Mas espera aí, a gestão, a GD, o que ela está fazendo para melhorar ou para resgatar aquele profissional? Porque às vezes a gente foca só para os números melhores, entendeu? Ali você não tem problema, mas onde o sapato me aperta, onde ele está me incomodando? E isso, quando eu fiz isso, há 8 meses atrás, que nós estamos fechando março, né? Há 8 meses atrás, a mudança não foi só nesse colaborador, foi em mim também. Então, talvez, realmente, eu ainda não tenho o número que eu gostaria de apresentar, mas aquele setor não é mais o mesmo. Não mesmo, entendeu? Porque as pessoas que atuam ali, os responsáveis pelo aquele setor, que eu me incluo, nós não estamos mais no mesmo patamar do que 8 meses atrás. A gente está num processo de desenvolvimento constante, sabe? Eu reconheci, nós nos reconhecemos que tinha um problema e eu dei a mão, sabe, Flávio? Eu falei, não, vamos junto. Pode ser, Flávio, que eu não vou conseguir segurar a mão dessa pessoa durante muito tempo, porque o mundo é um mundo corporativo, né? As coisas mudam, mas de tudo que aconteceu, eu vou olhar para trás e vou falar assim, eu dei o meu melhor. E eu sinto que eu tive o impacto desse meu melhor na vida desse colaborador. Isso é nítido, entende? Sim, sim. Porque a gente não tem condições de transformar o outro na velocidade que a gente quer. Sim. Mas a gente tem condições de procurar fazer o nosso melhor para que o outro se melhore. E assim a gente vai levando, né? A gente vai levando. E assim, né, Paula, eu estou muito feliz. A gente está chegando no final já do nosso tempo de live aqui. Papo bom, passa rápido, né? Voa. Mas eu te confesso que para mim foi uma live muito especial. Pelo fato de estar com você aqui, de você ter essa autenticidade para falar, para você colocar teu coração, para contar para as pessoas de que você um dia me odiou, outro dia você me amou e a gente já te odiei. Eu falei, era uma sequência de sentimentos, né? Mas, Flávio, eu sigo, né? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu sigo, eu viajo muito e tal, e já vim escutando no carro, no trânsito, e eu queria, de verdade, parabenizar essa oportunidade das lives, né? Porque, assim, vou falar por mim, o impacto na minha vida, enquanto pessoa, enquanto profissional, é exponencial. Eu consigo absorver, toda segunda-feira, algo diferente de que eu vou aplicar, e algo aplicável para a minha vida. Porque a gente escuta muito balela, sabe? Muita coisa que é assim, inatingível, coisas que tá fora da realidade, né? E aqui o que eu percebo é que a sua proposta ela é muito aplicável para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, e o ganho que eu tenho. Porque eu estou aqui na função, não pelos meus olhos azuis, eu estou aqui porque eu preciso fazer as coisas acontecerem, Flávio. Eu preciso entregar um número, eu tenho um compromisso com a minha empresa. E atrás de mim, eu tenho 6 colaboradores que estão junto comigo. Então, quando eu tenho que parabenizar, eu estou aqui só como um papel orientativo, mas o mérito é deles. E é tão bacana que eu estou conseguindo inserir, né, na minha equipe esse formato, esse entendimento. Sabe como? Assim, a equipe ela tem percebido, entendido essa minha mudança.
E eu tenho buscado. E aí, você tem percebido a mudança tem sido positiva? Muitos entendem como positivo e vamos junto. Alguns eu estou tendo feedback também de que, eu acho que você mudou nisso, mudou aquilo, não precisa ser tanto assim. Mas eu estou agindo com a minha verdade, eu estou agindo com o meu coração. Eu estou pontuando uma liderança voltada na ética, voltada numa gestão de exemplo. Então, quando eu olho e eu falo assim, se eu puder impactar pelo menos um pouquinho na vida desses 6 colaboradores, né, do meu território, para mim já vai ser um ganho, porque o impacto na minha vida, ele tem sido, assim, maravilhoso. Eu me sinto muito mais segura, eu me sinto muito mais capaz de acompanhar, até eu falo assim, tem coisas de dar feedback, né, porque às vezes você floreia, eu acho que nos nossos treinamentos eu falei isso, é tão complicado que para mim foi muito doído essa questão de começar a dar os feedbacks corretivos, né, porque quando se fala em feedback, todo mundo quer escutar só coisa bacana, né, Flávio? E aí, quando você dá um feedback corretivo, moldado à ética, sem expor de uma maneira muito coerente, fazendo com que o outro realmente entenda, isso é muito legal. E eu consegui fazer isso. Então, isso para mim foi um ganho. E isso só desencadeou depois que eu comecei a acompanhar, que eu comecei lá atrás com o Belato, ele me dando algumas coisas, acompanhando vocês, lendo mais, vendo alguma coisa, lendo alguns livros. Então, realmente, assim, eu ainda estou vulnerável, quero ficar vulnerável, mas eu quero chegar aqui numa outra oportunidade e falar assim, essa vulnerabilidade me trouxe aqui no patamar número 1. Hoje eu tenho uns números muito melhores do que eu tive no passado, sabe? É nesse caminho que eu quero seguir. Fico muito feliz, agradeço muito o teu feedback, Paula, de verdade, mas reconheço o meu papel nisso, mas principalmente eu reconheço que isso só acontece porque você se permitiu. Você está sedenta por aprender, por se transformar, por se melhorar. Você é uma vencedora, você é uma batalhadora, você é uma gestora que me dá muito orgulho de poder falar que fiz parte aí, de alguma forma da tua formação. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Parabéns por uma live incrível que a gente pôde fazer hoje. Eu tenho certeza que as pessoas que estiveram aqui com a gente puderam sair melhores, transformadas, não por aquilo que eu falei, mas pelo exemplo vivo que você trouxe da tua experiência profissional. Parabéns, de verdade. E com muita verdade, Flávio, muita verdade mesmo, porque é um tema que pode dar pode conotar assim uma exposição, e eu estou sendo aqui verdadeira. Eu não poderia ser diferente, sabe? Senão não teria nexo essa live, entende? Com certeza, com certeza. Paula, agradeço muito que você esteve aqui. É isso, eu que te agradeço mais uma vez. Agradeço a toda a nossa audiência, que muita gente bacana deixou as mensagens pra gente. Olha, mindset de crescimento, para se livrar do problema não basta mudar de cidade ou de país, tem que se desapegar dos problemas, é isso aí. Só coisa boa que a gente recebeu de tanta gente legal aqui, que se eu for agradecer a todo mundo, vai ficar complicado, porque é muita gente deixando muita coisa boa para nós. Muito carinho recebido, muita alegria de estar aqui com você. Muito, muito legal, Paulo. Obrigado por essa oportunidade, por essa troca aí de experiências, viu? Estamos juntos. Fique em paz, uma ótima semana. Eu vou Fica só com Deus, Flávio. Obrigada. Para fechar com o restante do pessoal depois, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, gente. Mais um papo com o líder realizado. Acho que eu tenho 2 minutinhos para dar tchau para vocês. Que legal ter vocês aqui. Que legal ter a Ana Paula. Acho que a grande palavra de hoje nessa live sobre vulnerabilidade foi a palavra verdade. Sermos verdadeiros, a gente agir com verdade, com o coração. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Débora. Esses feedbacks, vocês não têm noção do quanto isso enriquece, o quanto isso nos fortalece. Eu tenho cada vez mais me proposto a fazer esse papo com o líder com muita verdade. Eu não sei quem estava aqui quando eu falei isso, mas para esse papo com o líder de hoje, eu me preparei para vir vulnerável, ou seja, não me preparei, eu vim para falar com o coração aberto, para contar as dificuldades, porque realmente é isso, é a gente poder lidar com as nossas vulnerabilidades que acabam nos fortalecendo. O Éder, meu amigo aqui, ele sabe, ele conhece uma frase que eu repito muito para os meus alunos. Quanto mais eu me deparo com as minhas fraquezas, paradoxalmente eu me torno mais forte. Isso é vulnerabilidade. Obrigado, Paty.
Nayara, que legal que você está aqui hoje. Obrigado por estar seguindo, por estar acompanhando, por fazer parte disso. Adair José, sucesso para você também. Gente, assim me despeço de todos vocês, desejando uma semana maravilhosa. Um abraço, Renato, um abraço, uma grande semana. Thalitinha, um grande abraço. Uma ótima semana. Nada de coronavírus para nós, ok? Deixa esse negócio para lá, deixa longe. E vamos seguir as nossas vidas da melhor forma que nós pudermos, nos relacionando com as pessoas, com a nossa verdade. Fiquem em paz, tudo de bom, e assim a gente fecha a nossa live de hoje. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Valeu, gente. Obrigado.